E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que eu sei que muita gente se interessa: a relação entre criatividade, trabalho e bem-estar. É um tripé fundamental para uma vida mais plena, né? Com certeza. E para nos guiar nessa jornada, a gente trouxe dois livros incríveis. Uhum. A Arte de Levar uma Vida Criativa, do Frank Birdsbach, que é cheio de insights, Adoro Birdsbach. e também Psicologia para Criativos, com dicas bem práticas para aplicar no dia a dia. Boa. Acho que essa combinação vai ser super rica. Sem dúvida. E se você está buscando um equilíbrio entre vida profissional e pessoal, ou simplesmente quer viver uma vida mais criativa e gratificante, se prepare, porque esse mergulho é para você. Acho que todo mundo pode se beneficiar dessa conversa. Verdade. A gente vai desvendar algumas surpresas e, quem sabe, até mudar a forma como você encara esses três pilares. Isso aí. Vamos lá. Ora, o que me intriga muito nesse tema é como a liberdade que a gente tanto busca na vida moderna, às vezes, acaba se transformando numa pressão enorme para ser criativo e bem-sucedido o tempo todo. É verdade. É como se a liberdade viesse com um preço, né? E essa cobrança por performance me faz lembrar muito o Processo do Kafka. Você já leu? Nossa, já. Ah, faz tempo, mas lembro bem. O protagonista vive sob constante julgamento, uma sensação sufocante de culpa e pressão para performar, mesmo sem ter feito nada de errado. Nossa, é a vida moderna em forma de livro. Essa sensação é ampliada ainda mais, né? Por essa transição que a gente vive de papéis pré-definidos para identidades que a gente precisa construir do zero. Total. E o sociólogo Alan Ehrenberg fala justamente sobre a exaustão que a gente sente por essa necessidade constante de se reinventar e ser único. É, e as redes sociais, né? Ixi. Com certeza elas jogam gasolina nessa fogueira. A gente fica se comparando com vidas aparentemente perfeitas, buscando validação e sucesso, muitas vezes sacrificando o nosso bem-estar. E você, Shawan, já se sentiu assim? Ah, com certeza. Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento. E essa busca incessante por sucesso externo, às vezes, pode nos afastar da verdadeira essência da criatividade, né? É verdade. O artista Joseph Belles defendia o amor à arte como um motor da criatividade. Uma força que nos conecta com a nossa expressão individual e com o mundo ao nosso redor. Faz todo sentido. Mas como cultivar esse amor à arte no mundo que valoriza tanto a produtividade e a eficiência? Essa é a grande questão. É como se essa ênfase na produtividade nos levasse a focar só no resultado final, no produto, e acabasse nos desconectando do processo criativo em si. É como se a gente perdesse o prazer da jornada, né? Exatamente. E isso pode levar ao esgotamento, à frustração. E o mais interessante é que essa desconexão pode nos levar a buscar significado em lugares inesperados, né? Ah, com certeza. O Matthew Crawford, por exemplo, ele largou um emprego super prestigiado para se tornar mecânico de motos. Sério. Ok. Encontrando mais criatividade e satisfação nesse trabalho manual. O que você acha disso? Nossa, que história inspiradora. É incrível como a reconexão com o trabalho manual pode trazer tanta satisfação, né? Mas voltando à pergunta inicial, como a gente cultiva essa conexão e lida com a pressão da vida moderna? Boa pergunta. Uma ferramenta que eu tenho experimentado e que tem me ajudado muito é o mindfulness e a meditação. Olha só. Através da atenção plena, a gente consegue observar os nossos pensamentos e sentimentos sem se deixar levar por eles. É como naquela parábola budista da flecha, sabe? Me conta mais. Em vez de focar na culpa por termos sido atingidos, a gente foca em cuidar do ferimento e seguir em frente. A gente aprende a gerenciar o estresse e ter mais autoconhecimento. Faz muito sentido. E a gente não pode esquecer da importância da atividade física, né? Principalmente o ar livre. Caminhar na natureza, por exemplo, reconecta a gente com o nosso corpo e permite ter uma nova perspectiva sobre os desafios da vida. Me fale, o que te ajuda a se manter presente e consciente? Como você se reconecta com o corpo e gerencia o estresse? E falando em gerenciar o estresse, acho que a gente precisa falar sobre a cultura de excesso de trabalho que a gente vive hoje em dia. É verdade. Tem gente que até romantiza essa ocupação, essa correria sem fim. Ah, é como se fosse um troféu, né? Exato. Mas isso nos leva a negligenciar o descanso e a recuperação, e isso tem consequências sérias para a nossa saúde física e mental. E como consequência, a privação do sono, por exemplo, está cada vez mais comum, né? Totalmente. E isso impacta negativamente a nossa criatividade, produtividade e o bem-estar como um todo. Sem dúvida, a gente fica esgotado, sem energia para criar, para se conectar com o que realmente importa. É fundamental a gente estabelecer limites saudáveis entre o trabalho e a vida pessoal. Garante tempo para descansar, para recarregar as energias. É, a gente precisa se desligar um pouco para conseguir se conectar com a gente mesmo, né? E é curioso como na década de 1960, conhecida por sua inovação e criatividade, a cultura de trabalho era talvez mais saudável, com mais tempo para descanso e lazer. O que você acha disso? É interessante pensar nisso, né? Como em uma época que, teoricamente, era menos conectada,
as pessoas conseguiam ter mais tempo para si. Acho que é um sinal de que a gente precisa repensar a nossa relação com o trabalho, com a produtividade. Mas me fala, quais são seus limites inegociáveis para descanso e recarga? Como você cria esses limites entre trabalho e vida pessoal? São reflexões importantes. Afinal, a gente não consegue ser criativo e produtivo se estiver exausto e esgotado, né? Com certeza. É como tentar correr uma maratona todos os dias. Exatamente. E para navegar nesse mundo complexo de trabalho e criatividade, a gente precisa de relacionamentos saudáveis e comunicação eficaz. Concordo plenamente. Construir relações fortes, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, nos dá apoio, inspiração, senso de comunidade. E para evitar conflitos e mal-entendidos, dominar a arte da comunicação é essencial, né? Sem dúvida. E aí o modelo de comunicação de Schuster von Thurn é muito útil, né? Ele destaca 4 níveis de comunicação: factual, autorrevelação, relacional e apelo. Entender esses níveis nos ajuda a interpretar as mensagens de forma mais completa, evitando conflitos desnecessários. E por falar em conflitos, é importante a gente estar atento à síndrome do Salvador, especialmente comum entre os criativos. Essa necessidade de agradar e ajudar os outros pode levar à exaustão e ao ressentimento se a gente não estabelecer limites saudáveis. Como você lida com conversas difíceis? Que estratégias você usa para garantir uma comunicação clara e eficaz? Essa é uma habilidade fundamental para qualquer pessoa, né? Afinal, comunicação clara e relacionamentos saudáveis são pilares para uma vida criativa e gratificante. E para além de evitar conflitos, essa comunicação eficaz é crucial para nutrir a nossa criatividade. Com certeza. E por falar em nutrir a criatividade, acho que a gente precisa desmistificar a ideia de que o trabalho criativo deve ser um fluxo constante de ideias brilhantes. Exatamente. Essa expectativa pode ser muito prejudicial. É como esperar que um atleta corra uma maratona todos os dias. Perfeito. E essa pressão por sermos constantemente criativos pode levar ao esgotamento e ao bloqueio criativo. O interessante é que muitas vezes a solução para o bloqueio criativo está em nos afastarmos do trabalho e buscarmos atividades que nos proporcionem descanso e relaxamento. É como se a gente precisasse dar um tempo para a mente descansar e se reorganizar, né? Sim, como o próprio Frank Bersbach sugere, reservar um tempo para não fazer nada pode ser o gatilho para novas ideias e insights. Faz sentido, né? Às vezes a gente precisa se desconectar para se conectar com a nossa criatividade. Exato. E essa pausa não precisa ser passiva. Atividades como caminhar na natureza, meditar, praticar yoga ou até mesmo cozinhar podem nos ajudar a desligar do trabalho e abrir espaço para a criatividade. E falando em atividades relaxantes, que dá um bom chá, o Bersbach destaca a importância do ritual do chá como uma forma de desacelerar e cultivar a atenção plena. Nossa, adoro um chá. É incrível como, em diversas culturas, o chá é visto como uma bebida que estimula a criatividade e a concentração. E o simples ato de preparar o chá, com atenção a cada etapa do processo, pode ser um exercício de mindfulness, nos ajudando a estar mais presentes no momento. É verdade. É como se a gente estivesse meditando enquanto prepara a bebida. E por falar em estar presente no momento, como a gente lida com as distrações constantes do mundo moderno, especialmente com a tecnologia? É um desafio enorme, né? Mas como vimos, o mindfulness é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a focar no que realmente importa, diminuindo o impacto das distrações. Sem dúvida. E além do mindfulness, estabelecer limites claros com a tecnologia também é fundamental. A gente precisa ter controle sobre o nosso tempo e a nossa atenção. Definir horários para checar e-mails, desligar notificações, criar espaços livres de tecnologia são atitudes essenciais para proteger a nossa energia e criatividade. Concordo. É como se a gente estivesse criando um escudo para proteger a nossa mente da enxurrada de informações e estímulos que a gente recebe o tempo todo. E falando em proteger a nossa energia, como a gente evita o burnout, especialmente em um mundo que valoriza tanto o excesso de trabalho? Essa é uma questão crucial. E como a gente já conversou, estabelecer limites saudáveis entre trabalho e vida pessoal, priorizar o sono e o descanso, cultivar atividades que nos deem prazer e relaxamento são atitudes fundamentais para prevenir o burnout. Com certeza. E a gente não pode esquecer da importância de buscar ajuda profissional quando necessário. Reconhecer os sinais de esgotamento e buscar apoio de um psicólogo ou psiquiatra pode ser crucial para evitar consequências mais sérias. Com certeza. É importante a gente reconhecer quando precisa de ajuda, né? E para a gente ir finalizando essa conversa tão rica, acho que é importante a gente lembrar que a busca por uma vida criativa e gratificante é uma jornada individual única. É isso aí. Cada um tem seus próprios ritmos, suas necessidades e aspirações. Exatamente. Não existe uma fórmula mágica que funcione para todo mundo. E como o Stephen Batchelor nos ensina, a gente pode aplicar os princípios budistas de abraçar, soltar, parar e agir a nossa própria jornada criativa. Que interessante. E como a gente pode fazer isso na prática? Abraçar as oportunidades que surgem, soltar o que não nos serve mais, parar para refletir e recarregar as energias e agir com intenção e propósito,
que você acha? Nossa, isso faz muito sentido. É como se a gente estivesse criando um espaço para a criatividade fluir de forma mais natural, sem tanta resistência. Para mim, colocar esses princípios em prática significa estar atento aos sinais do meu corpo e da minha mente, reconhecendo quando preciso desacelerar e recarregar as energias. A gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo, né? Com certeza. E também significa cultivar a autocompaixão e o perdão, reconhecendo que nem sempre vou conseguir ser criativo ou produtivo e que tudo bem. Ah, essa parte é fundamental, a gente se cobra muito, né? É verdade. E por fim, significa buscar constantemente novas formas de me conectar com a minha criatividade e expressar a minha individualidade no mundo. Experimentar coisas novas, sair da zona de conforto. Que legal. E eu acho que essa ideia da autocompaixão é fundamental para quem trabalha com criatividade. Muitas vezes a gente se cobra demais, buscando a perfeição em tudo que faz. Sem dúvida. A gente cria um sensor interno que nos impede de experimentar, de errar, de nos expressar livremente. É como se a gente tivesse medo de mostrar as nossas ideias para o mundo, né? Exato. E, na verdade, o erro faz parte do processo criativo. É através dos nossos erros que a gente aprende, evolui e encontra novas soluções. Errar faz parte do processo de aprendizado, né? Com certeza. E para cultivar essa autocompaixão e essa abertura para o erro, acho que é fundamental eu ter em mente que a criatividade não é um dom que algumas pessoas têm e outras não. É verdade. A gente precisa desmistificar essa ideia. A criatividade é um músculo que a gente pode desenvolver e fortalecer através da prática, da experimentação, da curiosidade. Concordo plenamente. E acho que é importante a gente desmistificar a ideia de que a criatividade está restrita a certas áreas, como as artes plásticas ou a música. É isso aí. A criatividade se manifesta em todas as áreas da vida, desde a forma como a gente cozinha até a forma como a gente resolve problemas no trabalho. Exatamente. A criatividade está em tudo. E para a gente desenvolver essa criatividade em todas as áreas da vida, a gente precisa estar aberto ao novo, ao diferente, ao inesperado. A gente precisa ter essa curiosidade, essa senso de aventura, essa vontade de aprender e experimentar. E, acima de tudo, a gente precisa se divertir no processo, né? Com certeza. A criatividade floresce quando a gente está relaxado, quando a gente está brincando, quando a gente está se permitindo ser quem a gente é, sem medo de errar ou de ser julgado. Que lindo isso. Acho que essa é a mensagem principal que a gente quer deixar para os nossos ouvintes. A criatividade para todos, e o processo criativo deve ser prazeroso, leve, divertido. E para a gente finalizar esse mergulho profundo, eu queria te convidar a compartilhar uma dica prática para os nossos ouvintes cultivarem mais criatividade e bem-estar em suas vidas. Uma dica simples, mas poderosa, é reservar um tempo todos os dias para fazer algo que te dê prazer, algo que te inspire, algo que te conecte com a sua criatividade. Pode ser ler um livro, ouvir música, dançar, pintar, cozinhar, caminhar na natureza. É encontrar o que te faça bem, né? Exato. O importante é encontrar uma atividade que te faça sentir vivo, que te energize, que te ajude a recarregar as baterias. Adorei a dica. Acho que é um ótimo convite para todos nós. A gente reservar um tempo para a gente mesmo, para se conectar com a nossa criatividade e com o nosso bem-estar. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho de hoje. Esperamos que essa conversa tenha inspirado você a repensar a sua relação com a criatividade, o trabalho e o bem-estar. Que práticas você pode incorporar na sua vida para cultivar mais criatividade, equilíbrio e felicidade? Lembre-se, a jornada é sua e a cada passo você tem a oportunidade de criar uma vida mais autêntica, significativa e inspiradora. Até a próxima!